Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simplesmente do meu podcast, começando aqui mais uma semana. Estamos aqui mais uma vez. Muito obrigado às pessoas que vêm escutando esse podcast. Lembrando, olha só, comecei agora com a opção, se tu quiser mandar um áudio para esse podcast, contar alguma história que aconteceu contigo, uma coisa estranha que tu quer compartilhar com alguém, tem vergonha de compartilhar com alguém, clique aqui embaixo no link da descrição e aí tu consegue mandar um áudio para mim ou um texto. Eu não vou te identificar aqui, a não ser que tu queira falar quem seja, então tu pode mandar um áudio falando teu nome. Mas me manda qualquer história que aconteceu contigo, alguma decepção amorosa, alguma decepção no trabalho, alguma coisa constrangedora que aconteceu contigo e vamos debater aqui pra saber como resolver ou só pra mostrar pros outros que todo mundo passa por problemas. Então é isso daí. Minha camiseta está suja. Muito obrigado. As pessoas que estão escutando, eu voltei de viagem agora, essa semana, fui fazer shows. Muito obrigado às pessoas que foram nos shows. Inclusive, teve gente que, em Juiz de Fora, tinha gente que foi que escuta esse podcast. Então, ó, Juiz de Fora, Tocantins, Barbacena e Belo Horizonte. Muito obrigado às pessoas. Foram 4 shows muito legais, cara. E cidades muito diferentes umas das outras, assim, né? Eu já tinha feito show em Juiz de Fora, Barbacena e BH, mas Tocantins eu nunca tinha feito. E poucas pessoas, cara, quando eu falava Tocantins, o pessoal achava que eu ia lá pra outro estado lá, né? Mas não, eu tava aqui, era Tocantins, era aqui em Minas Gerais mesmo. Uma cidade, deve ter acho que menos de 20 mil habitantes. E é muito doido, cara, tô indo pra umas cidades assim, pequenas assim, porque o show foi muito legal, a plateia é muito boa nessas cidades assim, mas, cara, eu não conseguiria morar mais numa cidade assim. Quando eu viajo pra alguma cidade pequena, assim, de interior, eu tenho cada vez mais certeza que eu não conseguiria morar. Eu não sei se porque eu acostumei com a vida aqui em São Paulo. Que mesmo tu não tendo, mesmo não fazendo nada, eu ficando em casa, eu tenho a opção de fazer alguma coisa. Sabe? Eu tenho a opção de mandar mensagem pra alguma pizzaria às 3 da manhã e comer uma pizza. Então, cara, é muito diferente, assim. Eu passo um dia na cidade e eu já falo, putz, cara, eu não conseguiria morar numa cidade pequena mais. E é muito doido porque eu fiz o episódio aqui, inclusive escutem aí o episódio que eu fiz sobre Gramado, né? Que eu fui passar uns dias em Gramado e é uma cidade turística. E quando tu vai pra uma cidade que é completamente o oposto, que as pessoas não vão pra turismo, é uma outra percepção. Porque é impressionante, tipo assim, como ninguém vai pra cidade pra passar, pra fazer turismo, não tem tipo 2 hotéis na cidade. E os hotéis, aí o hotel, ele é exatamente igual fala dos restaurantes mais baratos de Gramado. Eles não precisam se esforçar porque eles são eles são únicos hotéis e ninguém vai querer ficar no hotel. Eu não sei como é que o hotel tá aberto até agora. Não sei se talvez eu fiquei na casa de uma pessoa achando que era um hotel. Mas é muito doido assim, porque o hotel, ele não precisa se esforçar. Então eu fiquei nesse hotel e não é culpa da produção, porque realmente não tem onde ficar na cidade. E eu já fiquei em vários hotéis estranhos, assim, ruins, sabe? O hotel, ele tinha. Parecia. Sabe quando tu vai num motel que tem uma temática de alguma coisa? Tipo assim, tem um motel com temática egípcia. Ou um motel com temática Velho Oeste. Eu fiquei num hotel com temática abandonado, basicamente. E o pessoal do hotel era gente boa pra cacete, assim. A mulher, eu fui no café da manhã e o café da manhã não tinha muitas coisas assim, né? Não tinha muitas opções. Tinha um ovo lá, que eu acho que era um ovo de alguns dias atrás, assim, que ele tinha feito, aí sobrou. Aí eles falaram, putz, ninguém comeu o resto do ovo, vamos colocar de novo aqui pro pessoal. Mas eu pedi pra moça, tem como tu fazer um ovo mexido pra mim e tal? E ela fez. Então, gente boa, a moça lá aqui do hotel. E o pessoal da recepção também. Mas Mas eles não precisam se esforçar, porque eles não precisam de. Eu acho que eles até ficam felizes se não vai alguém, às vezes. Fala, putz, ainda bem que não vai ter ninguém essa semana, não vou precisar fazer nada aqui. Não vou precisar arrumar a cama de ninguém. Então é muito diferente, cara, quando tu vai pra uma cidade turística, uma cidade que ninguém vai nela. Geralmente as pessoas só saem da cidade, elas não voltam pra cidade.
Eu não conseguiria morar nesses lugares assim. Aí eu fiz show em Juiz de Fora também, que é uma cidade já é maior, sei lá quantos habitantes tem, mas já tem acho que tem mais de 500 mil, talvez, Juiz de Fora. E aí eu fui pra fazer show lá, eu levei minhas coisas pra ir na academia também. Aí no sábado eu fui numa academia lá, que fazia tempo que eu não ia. Eu treino sempre na mesma academia aqui em São Paulo, e fazia tempo que eu não ia numa academia raizona, assim, de bairro, sabe? Ela tinha acesso ao Gympass, aí eu vi as fotos e falei, cara, eu vou nessa academia aqui. E a academia essas academias de bairro é da hora, porque a galera... tu fica meio estranho, é meio desconfortável, porque todo mundo da academia se conhece. Todo mundo lá. É as mesmas pessoas que frequentam há anos. E aí chega uma pessoa que não... eles não estão acostumados com uma pessoa diferente lá. Então todo mundo fica me olhando meio estranho, tipo assim, mano, sabe quando parecia que eu era um alienígena no meio deles, assim, e o pessoal, tipo, quem que é esse estranho aqui? Então o pessoal me olhava meio estranho, ficava me encarando. E aí eles também pareciam meio desconfortáveis. Será que eu posso treinar do jeito que eu treino aqui? Ou esse cara vai espalhar pra alguém? Sei lá. Mas a academia de bairro é muito legal, porque ela geralmente é uma academia que não é muito grande, só que ela tem muito equipamento, ela tem muito aparelho. Então a academia de bairro é aquela academia que ela tem os equipamentos bons, só que ele não tem espaço suficiente igual tu tem numa Smart Fit, que tu tem um corredor pra caminhar. Não. Na academia de bairro, se tu faz o leg press, tu só consegue fazer o leg press se não tiver alguém usando a bicicleta que fica no lado. Senão uma fica batendo na outra, sabe? Então, tu tem que meio que esperar a pessoa terminar de fazer a bicicleta pra tu conseguir fazer o leg press. Aí ela tem, geralmente a academia de bairro tem aqueles pesos mais antigos, que não é um peso que tem a barra, esses pezinhos menor, né? Que tem a barra e dois pesos do lado. Não, ela tem a barra e ela tem um monte de pezinho preso, assim. E aí ela pesa, sei lá, o peso pesa 10 quilos. Ele tá escrito 10 quilos, só que ele pesa mais. Tu percebe isso quando tu vai pegar 2 de 10 quilos, tu fala, mano, peraí que um tá diferente que o outro aqui agora. Então essas coisas de academia de bairro, eu acho divertido isso. Mesmo não sendo tão confortável, é divertido porque tu tem que fazer tudo certinho, senão um equipamento bate no outro. Eles têm que fazer, acho que tipo... Eu acho que tem que ser meio que uma orquestra. Que o professor da academia tem que falar, ó, no 3 todo mundo começa o exercício. 1, 2, 3. Aí não encosta um no outro, sabe? Fica certinho, assim. Mas é divertido, cara, tu frequentar lugares diferentes, academias diferentes, assim. Porque tu vê as pessoas e as pessoas sabem que tu é um estranho ali. Então fica todo mundo meio tipo, o que esse cara faz? Mas foi legal. Todos os shows foram muito legais, assim. E... tô tentando marcar mais shows agora. Eu tô tentando fazer... tô em processo de montar agora o meu show focado em... eu tô fazendo um show só pra academia e corrida. Vai ser um show chamado Corre Gordo. E aí vai ser eu contando minhas histórias de emagrecimento, de corrida, de academia. E eu vou juntar tudo isso num show mais nichado pra essas coisas assim. Mas enfim, o que eu tava falando aqui? Eu comecei esse podcast aqui. Olha só, eu falei pras pessoas que vocês podiam participar do podcast. E teve um cara que mandou um áudio aqui contando uma história. Eu não escutei a história, então nós vamos escutar juntos aqui. Se acontecer alguma coisa, se o cara falar alguma coisa criminosa, esse episódio não vai pro ar, mas vamos ver o que pode ser aqui. Vamos escutar junto. Eu acho muito legal, mais legal escutar junto do que eu escutar antes e saber o que ele ia falar. Então vamos lá. Lembrando, se quiser mandar um áudio ou um texto ou uma história, clique no primeiro link aqui embaixo e aí tu consegue participar do podcast. Eu não vou falar o nome da pessoa, mas se tu quiser falar o nome, se identifique no próprio áudio, tá bom? Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui o som. Bom dia, cheguei aqui um pouco mais cedo do trabalho só para dar tempo de ir andando aqui no bairro e contar o meu relato, que é o seguinte: eu sou funcionário de uma imobiliária e um dos meus desvios de função é acompanhar as visitas nos imóveis de locação.
Cara, isso é uma coisa chata já de fazer. Eu tô visitando alguns apartamentos e, e eu me sinto mal às vezes. Porque às vezes tu vê um apartamento, aí tu marca a visita. Aí tu vai encontrar o corretor. E lógico que o cara ele vai com a esperança já de alugar. Só que às vezes quando tu entra no apartamento, tu já percebe, putz, não quero. Putz, não é o que eu tava querendo. E aí tu tem que ficar visitando. E eu já fiz isso várias vezes, cara. Tu tem que ficar entrando nos cômodos. Quando tu entrou, tu já percebeu que tu não queria aquele apartamento. Só que aí Pô, o cara ele veio de longe pra ir te mostrar um apartamento. Aí tu não pode só abrir a porta e falar, não, vamos embora. Não pode fazer isso, sabe? Então tu tem que fazer. Inclusive, eu vou contar uma história de um dos hotéis que aconteceu lá em coisa. É. Aí tu não pode simplesmente abrir a porta e ir embora. Então tu tem que fingir pro cara que tu ainda tá interessado no apartamento. E eu fiz isso aí semana passada. Eu entrei no apartamento e falei, não, não é esse aqui não. E aí o cara começou a explicar um monte e tal. Aí ele começa a mostrar todas as coisas, aí tu tem que ver. Só que aí tu tem que dar um. Tu tem que pelo menos ficar uns 10 minutos dentro do apartamento. Então nesses 10 minutos tu tem que ficar, tipo assim. Eu vou tirar umas fotos aqui. Aí tu começa a tirar umas fotos. Como se tu fosse o corretor agora do apartamento. Que tu começa. Tchá, tchá, e tu vai pegando todos os ângulos. Que aí eu vou sair de lá e vou apagar todas elas. Mas tu tem que ficar fingindo que tu tá interessado. Então é uma. É uma interação muito estranha com uma pessoa que tu nunca viu na vida. E aí do nada vocês estão num apartamento. Vamos lá. Só que tem um imóvel específico que antes de ir para ele, tem que avisar o síndico, que o síndico que libera a entrada. É foda quando tu vai visitar um apartamento. Aconteceu uma vez comigo só, de eu visitar um apartamento que ainda tá ocupado pelas pessoas. E o apartamento que eu fui é. Só de eu entrar, eu já percebia que provavelmente era um casal que morava. E aí, eu acho que eles se separaram. E aí eles iam se desfazer do apartamento. Só que eles ainda estavam morando juntos. Então eu entrei no apartamento, aí tava tipo assim, a mulher no quarto e o cara na sala. E os dois não interagiam muito, assim. Um só chegava no. O cara chegou pra falar com a mulher. Ó, veio um cara visitar aí. E aí entrou aí o corretor. No meio do apartamento de um casal brigado. E o corretor meio que. O corretor também percebeu um pouco isso, então ficou meio que. A gente. Ah, legal este cômodo. Nossa, legal este daqui. E é só um clima estranho, sabe? Aquele constrangimento. Agora, sempre que eu vejo que a pessoa tem alguém morando no apartamento, eu já falo, não vou visitar, não. Isso é só um detalhe que vai fazer sentido daqui a pouco. O que acontece? De um tempo, não é todo dia que tem visita nesse imóvel, mas toda vez que tem uma visita nesse imóvel, isso acontece. Então, agora sim começa a parte do relato. O cara, alguma coisa que aconteceu. Quando o cara tá falando, parece que alguém morreu nesse apartamento. Já tem que avisar o síndico, ó. Prende a pessoa do apartamento 37 pra ela não matar o próximo que tá vindo. Teve um certo dia, isso muitas vezes que aconteceu, né? Mas teve um certo dia que eu reparei. Ao abrir a janela, porque você chega no imóvel, abre a janela, o cliente chegar lá, tá tudo iluminado. Teve um certo dia que eu abri a janela e me deparei com a vizinha do prédio da frente, nua. Porra, me dá esse apartamento, me dá o endereço desse apartamento que eu vou morar lá agora. Isso é uma propaganda boa. A pessoa que quer alugar um apartamento tem que chegar, tu como corretor tem que chegar e falar, ó, a gente tá indo pro apartamento agora, não vamos fazer muito barulho, que eu vou te mostrar uma coisa muito legal. É como se tivesse um pássaro raro na janela, olha. Tá vendo aquela janela ali? Prepara agora, que tu vai ver um negócio muito legal. Olha lá, vizinha. A mulher tá com as tetas de fora, pô. Tipo, uma terça-feira, às 3h30. Ela trabalha home office, talvez ou ela faz OnlyFans, pô. Ela tem o direito de estar semi-nua numa terça-feira à tarde. Às 15h30. A mulher com a teta de fora.
Mas é estranho, né? É que eu não sei como é que são as mulheres, assim, porque os homens, alguns homens andam sem camisa dentro de casa. Eu não sei se as mulheres também têm essa vontade. Eu sou um cara que eu não ando sem camiseta dentro de casa, assim. Eu acho estranho andar sem camiseta. Olhei da janela assim, né? Eu falei, eita, beleza. O cara ele deve fingir toda vez que tem alguém que quer visitar o apartamento, ele chega sozinho lá. Deixa eu só ver aqui rapidinho o que tá acontecendo. E o síndico falando, não veio ninguém junto. Não, não, só eu. Vim tirar umas fotos novas aqui e tal. Falei, pô, deve ser só um dia. Aí, isso foi começando a se tornar uma rotina quando eu ia nesse imóvel. Olha, talvez ela sabia que tu ia visitar, então ela tava esperando já. Talvez ela tava de roupa, ela falou o quê? O cara tá vindo aqui mostrar o apartamento? Eu não sei se ela tá fazendo isso também pra não alugarem o apartamento, ou ela tá tentando ajudar o dono do apartamento a alugar. Talvez o dono do apartamento falou, vou te dar cinquentão, sempre que vir alguém aqui visitar, põe pra fora os peitos, e aí o pessoal vai querer alugar. Eu abri a janela pra olhar, a mulher tava, tipo, no quarto dela lá com a teta de fora. E, tipo, o quarto dela fica um pouco mais abaixo, assim, então, porra, a mulher tava deitada na cama lá com a teta de fora. E, pô, não é possível que todo dia a mulher tá com a teta de fora, só com a teta. Mas tu sempre abre a janela. Isso a gente sabe, que tu tá sempre abrindo a janela. Porra. Só que teve um dia que ela. Quando começa só que teve um dia, tu sabe que vai vir coisa diferente. Cara, eu não sei se isso é proposital. Eu não sei se essa mulher tem o contato do síndico. Não sei se ela quer alugar esse lugar. Não sei Aí, viu só? Eu falei. se ela quer comprar. Mas toda vez que tem uma visita lá, essa mulher tá nua, pô. Aí eu não sei se ela fica assim todo dia ou ela só fica assim quando eu vou. Porque eu já pergunto. Não é só eu que faço visita nesse imóvel. Só que, como você vai ter que liberar lá pra entrar, você tem que dar o nome. Eu perguntei pro outro cara, pô, você já viu a vizinha lá pelada? Não, pô, tá maluco. Cara, eu acho que tá começando a ser um negócio mais direto contigo, viu? Eu acho que ela tem alguma coisa ou contigo ou com o dono do apartamento. Nunca vi não. Eu falei, pô, mas não tem como não ver, porque abriu a janela, ela tá lá. Você olha pra baixo, ela tá lá. Ele, pô, eu olho pra lá, não tem ninguém. Ou essa mulher só fica nua em casa, que é o direito dela todo. Ou essa mulher fica nua só quando eu tô lá, pô. Da última vez, simplesmente eu fui abrir a janela, E aí, o que ela vai estar fazendo? a mulher, Ela fez uma tatuagem na teta dela agora. a mulher tava com o cu. A mulher tava com o cu virado pra janela, assim, pô. Ela tava dando bom dia, pô. Tá- O famoso tava com o cu virado pra lua, né? Cara, que cena. Imagina, tu abre a janela e tem uma mulher com um negócio apontando. Pô, é complicado. É complicado. Mas o cara que deve ter visto junto ao apartamento deve ter falado interessante esse apartamento aqui. É isso aí, meu relato. É uma situação meio estranha que ocorre no meu trabalho, né? Durante um desvio de função. Desvio de função. Fui visitar um apartamento e acabei trabalhando de ginecologista pra mulher. Cara, isso é muita gente doida no mundo, né? Se tu parar pra pensar. E às vezes a pessoa ela é realmente doida, ela fala assim: sempre que vem aqui alguém aqui, eu vou fazer alguma coisa bizarra só pra pessoa ficar pensando depois. Tu acha que ela não faz isso de propósito, pensando assim, olha, algum dia alguém vai ter um podcast que a pessoa vai poder mandar um áudio contando uma história estranha e ele vai contar essa minha história aqui. Aí ela deve ter ficado assim um tempão, só mostrando a teta. Aí ela falou assim, mas ninguém deve ter falado da teta, né? Ela pensou assim, já sei, vou inovar. Aí ela falou, o quê? Vão vir visitar aqui hoje? Espera aí então. Ela se levantou, deitou, deixou apontado. Ela deve ter ficado uma meia hora ali. Putz, será que o cara não vai vir? Eu aqui um tempão já com o cu virado pra lua aqui e o cara não vem? Mas é isso aí, cara. Tem muita gente doida no mundo. Isso que é divertido. Por isso que o mundo é tão divertido assim, porque as pessoas
elas inovam. As pessoas nunca estão satisfeitas, elas querem sempre... E quando elas começam a ficar satisfeitas, elas têm que fazer alguma outra coisa pra ficar mais satisfeita ainda. Então ela faz alguma coisa a mais, né? Então, eu ia contar uma história agora. Melhor não. Mas é... Não, é que eu vou falar. Foda-se, eu vou falar também. Uma vez é porque as pessoas sempre elas querem mais, né? Então, até inclusive negócio de tipo assim, fetiches. A pessoa, ela realiza o fetiche dela e ela fala, aí não tem mais graça. Aí ela vai lá e tenta outro fetiche, né? Esses vídeos adultos pornográficos, geralmente é isso aí. Eles faziam antigamente o vídeo normalzinho, que era o cara ia lá, o mecânico, fazia o negócio, fazia a ceninha, começavam o sexo, né? Aí, passa um tempo, as pessoas param de assistir, porque elas falam assim, não, tá muito comum esse vídeo. Aí o cara tem que fazer diferente, fala, beleza. Então agora o mecânico vai ter que ir lá e vai ter que atender, em vez de atender uma mulher, vai atender duas mulheres. E ele vai começar a ter uma relação com as duas. Aí as pessoas voltam a assistir, falam, o quê? Agora tem duas? Aí começam a assistir o vídeo, Aí passa um tempo e as pessoas falam, não tem mais graça, não tem mais graça. Só duas. O cara fala, só duas. Aí o cara fala, tá. Aí os caras vão lá e falam, agora vão ser 2 mecânicos para 2 mulheres. O cara fala, caralho, agora são muito sexo agora. As pessoas voltam a assistir. Então a pessoa, ela vai sempre esticando cada vez mais e as pessoas querem mais. Então esses vídeos pornográficos, eles vão longe. E aí a história que eu ia contar, eu vou falar, foda-se, eu não vou falar o nome da pessoa, mas uma vez eu saí com uma moça que ela fazia que ela fazia conteúdo adulto. Fazia pornô, né? Eu não sabia disso, eu fiquei sabendo depois. E aí eu fui pesquisar um dia os vídeos dela e ela fazia esses vídeos mais comuns. Ela fazia esses bem básicos, assim, esses vídeos que eram... Era isso aí, tipo, ela atuava, ela não sabia atuar muito bem também, mas ela atuava, tipo assim, ela abria a porta, o quê? Minha mãe está dando para meu namorado? Ai, meu Deus do céu, o que eu faço? Então eram essas atuações. Só que aí, essa galera do pornô, acho que pra ganhar um pouco mais de dinheiro, elas começam a ir pra esses nichos que são esses fetiches mais estranhos. E aí eu lembro que passou um tempo, uns 2 anos que a gente tinha saído, e aí eu fui pesquisar, eu falei, vamos ver onde que ela tá, como é que ela tá no ramo dela, né? E aí, cara, ela tava fazendo uns vídeos que eram, tipo, muito escatológico, pra eu poder falar de uma maneira sem ser tão nojenta. Mas ela tava fazendo uns vídeos escatológicos, que tem gente que tem fetiche por essas coisas, e aí eu falei, puta, cara, que... E é muito isso, porque a pessoa, ela fala, aqui no videozinho do papai e mamãe eu não consigo mais ganhar dinheiro, porque as pessoas pararam de achar legal esse vídeo. Então ela começa a ir pra outro nível, assim, pra falar, beleza, eu vou lá onde eu sei que tem gente que vai pagar pra isso. Mas é isso aí. Mas não sei porque que eu vim parar num assunto eu falando que eu saí com uma mulher pornô, uma atriz pornô. A gente tava falando de uma mulher que tem o cu virado pra cima num prédio também. Então, é isso daí. Mas muito obrigado. Esse podcast foi muito divertido. Mande mensagens, mande histórias bizarras. Vocês viram a história aqui? Tem histórias... Todo mundo tem uma história bizarra. Alguma coisa que já aconteceu com vocês ou com alguém que tu conhece. Então, mande ou áudio, ou texto, ou foto. Só não manda foto da vizinha com o cu pra cima. Mas é isso aí, então. Muito obrigado. Lembrando também, se quiser apoiar este podcast, use o meu cupom no site da Growth Suplementos. Lá tu consegue comprar whey, creatina, pré-treinos, vitaminas, se precisar, vitamina A, B, C, D, todas as vitaminas. E aí, use meu cupom LUCA lá no site da Growth. Muito obrigado. Nos vemos na próxima semana. Até mais. Valeu.